Olá, queridos alunos, bem-vindos! Que bom encontrá-los aqui em mais esse canal de comunicação e de aprendizagem. Eu sou a professora Eliane Provati Queiroz e vou conversar com vocês sobre compreensão leitora na Prova Paraná. Vamos aprender juntos algumas dicas, para como ter um desempenho melhor em compreensão leitora de uma forma geral e também no desenvolvimento da prova. E pensando assim, nós já vamos lá para o nosso primeiro item. Vamos observar ali alguns itens da Prova Paraná. Esse item traz especificamente, trabalha com um texto, tá? E o texto diz: tubarões preferem banhistas que usam preto e branco. Vem em mim, tubarão! Bom, qual é a primeira dica que eu dou a vocês? Primeiro passo, gente, olhem para a fonte do texto, porque a fonte do texto traz informações importantes para a resolução da questão em si. Então, esse é um texto que saiu no site da revista Super Interessante, tá? É uma revista do Grupo Abril. O que essa informação me dá? Me diz já que esse é um texto do gênero artigo de divulgação científica. Bom, automaticamente, quando eu penso é um artigo de divulgação científica, automaticamente eu já tenho que ter em mente quais são as principais características desse gênero, porque isso vai me ajudar bastante a interpretar os dados que vêm a partir do texto. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas das características principais. Vamos olhar. Artigo de divulgação científica. Então, geralmente é composto por um texto expositivo e argumentativo. É um texto que é produzido mediante uma pesquisa, ou seja, ele divulga resultados de uma pesquisa científica. Então, apresenta resultado de uma investigação sobre um determinado tema. Nesse caso aqui, o tema, então, é a preferência dos tubarões, o ataque dos tubarões a banhistas. Automaticamente, eu já penso também na finalidade. Qual é a finalidade de um artigo de divulgação científica? Bom, ele é popularizar a ciência, transmitir informações que são cientificamente comprovadas, mas tem uma característica que é muito importante. Ele serve para divulgar para os leigos, para aqueles que não são cientistas, os resultados dessa pesquisa. E para isso, o que eles fazem? Então, fazem uma adequação da linguagem. O texto científico é geralmente aquele texto que traz uma linguagem mais sóbria, não é? Que observa todas as normas da língua portuguesa, da gramática normativa. Para um texto de divulgação científica, quem escreve esse texto, faz uma adaptação dessa linguagem para o público, ou seja, para garantir a compreensão e, sendo um texto argumentativo, garantir que esse argumento, então, tenha validade e que convença esse público. Isso a gente percebe claramente quando a gente volta aqui para o texto. Olha, no próprio título, tubarões preferem banhistas que usam preto e branco. Vem em mim, tubarão. Então, olhei para o gênero, não é? Olhei para as características do gênero, vamos ler o texto. O texto diz: está todo mundo lá na praia, nadando feliz e contente, quando vem um tubarão. Como é que ele escolhe qual pessoa morder? Unidune T. De acordo com a pesquisa do especialista em tubarões da Universidade da Flórida, Estados Unidos, George Burgs, a escolha fashion do banhista é um dos fatores que o bicho leva em consideração. Quem usa trajes que combinem preto e branco tem mais chances de levar uma bela mordida. Burgs analisou dados de ataques de tubarão registrados nos últimos 50 anos no município de Volusia, uma região costeira da Flórida, conhecida pela alta incidência de ataques. No período analisado foram 231 ataques. Nessa análise, o pesquisador percebeu que a maioria das pessoas mordidas estava usando preto e branco. Mas por que o tubarão gosta dessa combinação? O cara ainda não sabe ao certo,
Mas, segundo ele, é provável que o fenômeno esteja ligado às habilidades dos tubarões em enxergarem contrastes. Não por menos, a combinação de preto e amarelo também não se mostrou segura. Além disso, Burgess constatou outras coisas interessantes e outras nem tanto. A maioria dos ataques acontece aos domingos, provavelmente porque é o dia que a praia está mais cheia, a menos de 2 metros de profundidade, porque é onde a maioria das pessoas geralmente fica. E isso sim é legal, durante a lua nova. E aí a explicação. Isso porque as marés afetadas pela lua trazem os peixes preferidos dos tubarões para mais perto da costa, diz o especialista. Bom, já tenho as características próprias do gênero, não é? Já sei quais são as informações postas pelo autor do texto. Vamos olhar então para o comando dessa questão. Eu tenho lá, nesse texto, em relação aos ataques de tubarão, há uma opinião no trecho. Bom, primeiro eu tenho que saber qual é a diferença, então, entre fato e opinião. Fato é aquilo que foi comprovado, cientificamente comprovado. A opinião é subjetiva, não é? É a opinião pessoal, é a atribuição ali de valor pessoal do autor desse texto. Então, eu tenho lá na letra A, é um dos fatores que o bicho leva em consideração. Quem usa trajos que combinem preto e branco. Bom, isso é um fato, não é? A pesquisa dele constatou isso. Percebeu que a maioria das pessoas mordidas estava usando preto e branco. Essa foi a constatação também. Não por menos, a combinação de preto e amarelo também se mostrou segura. Esse é outro fato posto pela pesquisa. E a letra D diz, constatou que outras coisas interessantes e outras nem tanto. A maioria dos ataques acontece aos domingos. Então, nós temos aqui a alternativa correta. Por quê? Nós temos aqui, olha, o interessantes, nós temos um adjetivo que marca, então, que essa é uma avaliação, não é? Que essa é uma opinião particular do autor desse texto e, portanto, eu tenho ali uma opinião. Certo? Gostaram? Espero que tenham aproveitado as dicas e encontro vocês em uma outra oportunidade.